Os Andes não devolvem o que eles tiram. Ditado chileno. Cordilheira dos Andes. Fronteira remota entre Argentina e Chile. Meu nome é Nando Parrado. Sou um dos 16 sobreviventes do voo 571 que bateu na Cordilheira dos Andes em uma sexta-feira, em 13 de outubro de 1972. Eu sabia que um avião não podia voar tão perto das montanhas. Olhei para minha mãe e aquele foi o momento do impacto. Eu fiquei em coma profundo, então acordei lentamente. E eu acordei no inferno. Avião desaparecido com 45 pessoas a bordo. Esperamos por um resgate que não veio. Um avião que sofre um acidente em meio às montanhas, numa época de neve, é impossível que haja sobreviventes. E depois de uma semana, depois de 10 dias, depois de 3 semanas, depois de 1 mês, depois de 2 meses, quem acreditaria que havia pessoas vivas? A decisão de comer os corpos de nossos amigos mortos começou a entrar lentamente em nossas cabeças ao mesmo tempo. Todos tínhamos o mesmo medo, a mesma falta de esperança, a mesma confirmação de que estávamos mortos. E eu decidi que morreria, mas que morreria tentando. 45 passageiros. 16 sobreviventes. 72 dias. Um dos maiores relatos de sobrevivência da história. Estou vivo. Milagre nos Andes. Montevidéu, Uruguai, outubro de 72. O Old Christians, um time amador de rugby, freta um voo para um jogo em Santiago, no Chile. Inicialmente, a viagem foi planejada para 4 dias. Partiríamos na quinta-feira e voltaríamos na segunda-feira de manhã. Você é jovem, não tem muito dinheiro e a forma mais fácil e mais barata foi fretar um avião da Força Aérea. Voo 571 da Força Aérea Uruguaia. Na noite anterior ao voo para Santiago, o treinador do time nos disse que ainda havia 10 lugares disponíveis no avião e que se alguém quisesse levar familiares ou amigos, poderia levar de graça. Então eu me levantei, liguei para minha mãe e disse: Mãe, arrume a mala, você vai para o Chile amanhã. E fala para Suzy que ela também vai. Suzy era minha irmã. Suzy tinha 17 anos, eu lembro dela sempre perto dos meus amigos do rugby, sabe, por causa dos jogadores. Foi simplesmente assim que aconteceu. Quis dar a elas um presente de amor, convidá-las para ir ao Chile com a gente. Elas poderiam sair e se divertir. Nós voltaríamos na segunda. Mas não aconteceu assim. Quinta-feira, 12 de outubro. Saímos na quinta-feira, mas quando o avião chegou perto dos Andes, o tempo não estava muito bom. Então tivemos que pousar em Mendoza, a última cidade da Argentina antes dos Andes. E tivemos que esperar que o tempo melhorasse para o avião poder atravessar. Tivemos que dormir em Mendoza naquela noite. Na manhã seguinte, fomos para o aeroporto e entramos no avião. E finalmente partimos na manhã de sexta-feira para Santiago. Sexta-feira, 13 de outubro. Nada nos fez pensar ou acreditar que algo terrível aconteceria. Sexta-feira 13, não sou uma pessoa supersticiosa e não me importo com isso, mas era sexta-feira 13 e batemos naquele dia. Sabe, algumas pessoas pensam nisso, outras não. Obviamente o piloto não pensou. Não pensou muito nisso. Como um piloto poderia cometer um erro tão grande? Um piloto com experiência. O comandante no voo era um coronel da Força Aérea Uruguaia. Isso significa que ele era um piloto experiente. Sei que ele já havia cruzado os Andes 29 vezes, o que é bastante.
No entanto, o número total de horas, sua experiência total, estava em torno de 5.200 horas. Pelos padrões de hoje, não é muito tempo. O treinamento da equipe foi feito de acordo com padrões internacionais. O avião estava em boas condições de voar, sem nenhum problema. A aeronave Fairchild tinha um peso máximo de decolagem de 20 toneladas e carregava entre 45 e 50 passageiros. Os motores eram o equivalente a 2 motores do Rolls-Royce Dart 7, com aproximadamente 1.725 cavalos de força no eixo. A aeronave teve problemas porque não tinha força e nos referimos a ela como trenó de chumbo. Das 78 Fairchilds 227 construídas, 23 sofreram acidentes e houve um total de 393 mortes. Um terço delas se envolveu em acidentes, o que não é um histórico de segurança muito bom. Na época não sabíamos que o histórico de segurança daquele modelo era absolutamente terrível. Se soubéssemos, jamais teríamos entrado naquele avião. Depois da decolagem de Mendoza, o comandante escolheu voar para o sul e fazer a volta na passagem Planchon. E ele escolheu fazer isso porque ele poderia voar com a aeronave em baixa altitude pela passagem. E se ele tivesse escolhido passar por cima dos Andes, e ele teria que voar bem mais alto, o que seria mais complicado com essa aeronave, já que era difícil chegar a 15 ou 16 mil pés de altura, sem falar o que seria necessário subir para sobrevoar os Andes sem usar a passagem. A Cordilheira dos Andes se levanta de forma tão abrupta que cria grandes tempestades. Se a corrente de ar vem do Pacífico, o ar úmido, ele se afunila pelas montanhas e isso acelera os ventos, cria precipitações, cria nuvens. Então as tempestades formadas pelos Andes podem ser muito violentas. Era um grupo de amigos, um grupo de jovens que pegou um avião para ter um final de semana fantástico e divertido. Então o clima no avião era de muita alegria. Eu lembro das pessoas rindo, conversando, sabe? Sentadas, ajoelhadas nos assentos, olhando para trás e conversando com o pessoal. Estávamos todos cantando, muito felizes, jogando a bola de um lado para o outro. E era uma atmosfera bem divertida. Primeiro, sentei perto da janela. Mas o Pantito Abal, meu melhor amigo, que era como meu irmão, disse: "Tá, já ficou bastante tempo na janela, me deixa olhar. É mais fácil para mim olhar da janela." Então mudamos de lugar. Ele sentou perto da janela e eu sentei na poltrona do corredor. E esse é um daqueles momentos na vida que, sem pensar, decide quem vive e quem morre. Havia nuvens cobrindo as montanhas. Então, eles tinham que cruzar os Andes até Curicó. Passar um rádio para Santiago. Estamos em Curicó, queremos permissão para seguir para o norte. Voar para o norte, para Santiago. Torre de controle de Santiago, aqui é o Força Aérea Uruguaia 571. Prossiga Força Aérea Uruguaia 571. Boa tarde, Santiago. Uruguaia 571 sobrevoando Curicó. O Fairchild deveria chegar em Curicó às 3h33 da tarde. Mas registrou que estava sobre Curicó às 3h24. Essa distância normalmente é percorrida em 11 minutos e eles registraram que a tinham percorrido em 3 minutos. Certamente o avião ainda estava no meio das montanhas. Os pilotos, obviamente, cometeram algum erro de cálculo. Eles estavam exatamente no meio da cadeia e pensavam que já haviam passado por ela. Ele toma a decisão inexplicada e catastrófica de seguir para o norte no meio dos Andes. Isso mudou o destino de todos os passageiros do avião. Então ele decidiu descer e, como estava tudo coberto de nuvens, ele não viu que as montanhas estavam embaixo das nuvens. Quando um piloto fica em uma posição em que não está onde deveria estar ou não está onde pensa que está, para sair dessa situação ele tem que se convencer de que cometeu um erro. E você tem uma atitude diferente. Você tem que pensar:
A causa do acidente claramente foi falha humana. Um erro da tripulação. Começamos a entrar em uma turbulência leve, não muito pesada, sabe? O avião começou a balançar um pouco. A comissária de bordo apareceu e disse: coloquem os cintos, o avião vai balançar um pouco. Então entramos em uma turbulência mais forte e o clima mudou um pouco. Ninguém jogava bola, estavam todos sentados com o cinto de segurança. Eles desceram em meio às nuvens, acreditando estarem descendo no Chile. E, é claro, ao se aproximar das montanhas, a turbulência, devido às correntes de vento que as montanhas criam, então eles começaram a balançar. Então eles passam, saem das nuvens e descobrem que estão completamente cercados por rochas e montanhas. Houve uma sensação de medo e o medo se transformou em pânico. Sentimos a aceleração do motor. Tive apenas cerca de 5, 6 ou 7 segundos para entender que havia algo errado, que íamos bater. A última imagem que tive foi da parte de cima do avião. O teto sobre minha cabeça se abriu e eu morri. Força Aérea Uruguaia 571, Santiago. Força Aérea Uruguaia 571, Santiago. Força Aérea Uruguaia 571, está me ouvindo? O avião começou a deslizar em alta velocidade e fiquei esperando que ele batesse em uma montanha, mas ele parou. E quando parou, pensei, estou vivo. Eu estive no local do impacto e vi que havia uma abertura e que os pilotos devem ter visto e tentado passar pelas montanhas. Um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, eles teriam atingido os penhascos e o avião teria se desintegrado. Foi uma sorte extraordinária, eu diria, o avião não ter se desintegrado quando atingiu a montanha. Mas se partiu e a parte da frente deslizou montanha abaixo sem atingir nenhuma... O que eu quero dizer é que isso foi impressionante. A fuselagem acabou parando em um vale muito íngreme. E esse vale estava todo coberto de neve, para a sorte deles, o que permitiu que a fuselagem deslizasse, fizesse algumas voltas que eram parte da queda natural e os levasse para a parte de baixo da geleira. E isso foi uma situação de extrema sorte. Acho que as pessoas devem ter cuidado ao usar a palavra miraculoso. Quero dizer, você tem que pensar nas pessoas que não conseguiram, que morreram e, claro, que foram comidas. Quero dizer, obviamente não foi miraculoso para os pais daqueles garotos. Este é um dos descansos de braço das poltronas que eu achei no alto das montanhas. Isso pertencia, obviamente, a uma das poltronas que voaram da parte de trás da fuselagem. E é muito assustador pensar que alguém estava sentado nesta poltrona. E é uma prova de um momento muito trágico. 12 pessoas morreram na queda inicial. 9 passageiros, o piloto e 2 tripulantes. 33 sobreviveram. Muitos estavam seriamente feridos, incluindo Nando e Susana Parrado. O avião parou em uma altitude de aproximadamente 3.500 metros. Nenhum de nós conhecia a neve. Nós éramos garotos. No Uruguai, a altitude máxima é de 500 metros, então não sabíamos nada. Foi um desastre. Pessoas mortas, pessoas feridas, pessoas com as pernas quebradas. Imediatamente após a queda do avião, nós fomos atender os feridos. Eu fui até a mãe do Nando e encostei nela e ela estava morta. Ela estava agarrada a uma poltrona numa posição que tinha certeza de que não estava viva.
A condição do Nando pra gente era a de um cadáver. Ele havia voado do assento de trás para o assento da frente e o rosto dele estava muito inchado. Eu mal reconheci ele. Levamos o corpo do Nando para fora da fuselagem para dar espaço para aqueles que tinham sobrevivido ao acidente. O piloto estava morto. O tenente-coronel Lagurara, o copiloto, estava fatalmente ferido e preso aos destroços. O copiloto estava com muita dor e pediu que levássemos o revólver para ele se matar porque estava sofrendo demais. Alguém disse que ele estava vivo e percebi que era ele que podia nos dizer onde estávamos, qual era a nossa localização. Ele estava completamente preso, era impossível tirá-lo de lá. Antes do piloto morrer, eles ouviram ele dizer: passamos Curicó, passamos Curicó. O piloto estava em choque. Ele provavelmente percebeu que havia cometido um erro, mas repetia: como isso é possível? Eu lembro muito bem que ele disse: passamos Curicó, passamos Curicó. E havia um mapa lá. Começamos a olhar o mapa e Curicó estava do lado chileno bem claro. Os sobreviventes pensaram: essa é a única informação confiável que temos de alguém que deveria conhecer o local. Então, se passamos Curicó, isso significa que estamos do lado oeste dos Andes. O avião nunca passou Curicó, no Chile, e caiu na Argentina. O local do acidente é tão remoto que muitas das montanhas ao redor não têm nome. Foto tirada por um dos sobreviventes. Você se encontra em um vale glacial a 3.500 metros de altitude no meio dos Andes. Ainda hoje é um lugar muito remoto. É como entrar num freezer gigante. Um vale cercado por picos em 3 lados e aberto para o leste. As montanhas ao redor são picos com 4.200, 4.500, 4.800 metros de altitude. Para o leste, você tem o El Sosniado, um vulcão de 5.400 metros de altitude. Paredes muito íngremes e muito escarpadas. O grupo imediatamente precisava se proteger da natureza, ou nenhum deles talvez sobrevivesse a uma noite ou duas. E foram colocados diretamente em um ambiente de grande altitude, onde tinham que começar a se adaptar rapidamente à altitude. A primeira noite foi terrível, porque o sol se pôs às 4 da tarde e tivemos que esperar cerca de 15 horas pelo sol novamente. Rapidamente tiveram que decidir como sobreviveriam à primeira noite. Dividir o calor entre eles foi provavelmente a coisa mais importante que poderiam ter feito. A temperatura à noite cai para 34 graus abaixo de zero. Mais 5 morrem. 3 passageiros e o copiloto. Segundo dia. Na primeira manhã, os 28 sobreviventes ouvem um avião passar. Você está na expectativa de ser resgatado. E sua esperança é grande. E você vai fazer o possível para sobreviver a esses primeiros dias até o helicóptero subir as montanhas para te buscar. Mas ele não aparece. Como a fuselagem era branca, ela não foi vista do alto. E então amigos ao seu lado morrem. Levamos todos os corpos para fora da fuselagem para termos mais espaço. Depois que o avião caiu, nós não tínhamos comida e dividimos algumas pequenas doses de bebida, alguns chocolates e era tudo o que tínhamos. Os sobreviventes tinham comida suficiente para suprir as necessidades calóricas de 9 a 10 adultos por 24 horas. Mesmo com o sério racionamento, a comida durou apenas alguns dias. Terceiro dia. Nando Parrado, tido como morto desde a queda, começa a se mexer. Se uma pessoa sofresse um acidente como o de Nando, o tratamento que teria hoje, no século XXI, é exatamente o que a natureza fez com Nando, com as mesmas chances de 1972. Recentemente foi provado que a baixa temperatura, ou seja, a hipotermia, é um dos poucos neuroprotetores eficientes. Algo para proteger o cérebro machucado. O fato de Nando ter sido considerado morto e de ter sido colocado com os cadáveres perto da entrada e da parte mais fria da fuselagem, provavelmente exerceu um efeito protetor significativo em seu cérebro ferido.
baseado em um grande paradoxo. O próprio acidente provavelmente manteve Nando vivo. As primeiras coisas que comecei a ver foram os olhos e os rostos dos meus amigos que estavam bem próximos a mim, olhando para mim e falando: Nando, nós batemos. Está me ouvindo? Está escutando? Está ouvindo? Nós batemos. Lembro do Nando dizendo as primeiras palavras, perguntando sobre a mãe e a irmã. Eles disseram: sua mãe morreu e Suzy está ferida, está machucada. Minha mente se desfez naquele momento. Minha mãe, quero dizer, ela estava morta, não podia fazer nada por ela. Então eu me concentrei na minha irmã e me arrastei para onde ela estava. Ele se dedicou muito a ela e tentou fazer o melhor, mas havia pouco a fazer. Na primeira vez que saí de lá, eu fiquei chocado com a majestade e o tamanho do lugar em que estávamos. Tudo era branco, 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 branco. Era frio, era enorme e silencioso. A uma altitude de 3.200, 3.500, 4.000 metros, não havia absolutamente nada. Havia gelo, neve e rochas pretas. Só isso. Não havia nada que pudesse fornecer algum tipo de comida, de nutrição. Nada, absolutamente nada. Avião perdido. Obviamente esperamos pelo resgate no primeiro, segundo, terceiro e no quarto dia, mas ele não veio. Avião desaparecido com 45 a bordo. Chegamos ao Chile e eles dividiram a área de busca entre a Força Aérea Chilena, a Força Aérea Argentina e nós. E nós fizemos uma série de voos sobre os Andes do norte ao sul, algo que nunca tínhamos feito e não vimos absolutamente nada. As equipes de busca de 3 países não conseguiram avistar o Fairchild, embora ele estivesse dentro da área de busca. Área de busca. Fairchild. Seria um pouco maluco presumir que meu filho havia sobrevivido. Para mim, o importante era a busca. Foi muito triste. Não saber de nada fez com que todos sofrêssemos muito. Eu era um dos que acreditavam firmemente que ninguém havia sobrevivido aos Andes. Meu coração me dizia que estavam mortos. 7º dia. Nas últimas horas que passei com a minha irmã, com a Suzy, a única coisa que eu podia fazer era abraçá-la. Não tínhamos medicamentos, não tínhamos nada. Ela estava muito machucada, ferida internamente. Fiquei com ela a noite inteira. E acho que ela sabia que eu estava lá. Ela não conseguia falar. Ela olhou para mim com seus olhos lindos e morreu em meus braços naquela noite. Pelo menos fico feliz por ela ter falecido comigo, sabe? Não sozinha. Memorial no local do acidente onde a mãe e irmã de Nando estão enterradas. 10º dia. Restam 27 sobreviventes. A verdadeira esperança morreu no 10º dia, quando ouvimos pelo pequeno rádio transistorizado que tínhamos que o resgate havia sido interrompido. E antes do 10º dia tínhamos uma pequena esperança. E depois daquilo, a esperança deixou de existir. A esperança apenas prolongou o sofrimento. A esperança foi completamente embora. Eu disse, Nando, não tem mais nada nos compartimentos onde guardávamos os chocolates e a lata de sardinhas que tínhamos. E Nando olhou para mim e disse, Carlitos, quero comer o piloto. Dez dias após o acidente, 27 sobreviventes enfrentam a inanição. A luta pela sobrevivência era tão grande, o medo
a espera pelos helicópteros, a luta contra o frio, a sede, o estresse. Ajuda aos outros, sabe? Dias se passaram e não senti nenhuma dor no meu estômago, nem nada assim. Eu estava com fome, mas não me lembro de sentir dor alguma. Quando estamos com muita fome, o que acontece é que começamos a pegar nosso suprimento de comida do fígado. Normalmente os músculos vêm em seguida. Depois nosso tecido adiposo, a gordura. E então começamos a digerir nossos órgãos internos. É realmente isso que acontece quando as pessoas passam fome. É preciso ter uma fonte de comida. É possível sobreviver apenas alguns dias sem água, e eles haviam solucionado esse problema. Os sobreviventes conseguiam água transformando os encostos de metal das poltronas em funis para derreter a neve ao sol. Mas sem nenhum tipo de comida, só é possível sobreviver nesse tipo de ambiente por alguns dias ou então semanas. Quando você é abandonado, não há nada naquela altitude, você olha para qualquer coisa que possa ser comestível, sabe? E lemos tantas vezes sobre histórias e exploradores que estavam sem comida e tentavam comer sapatos, balas, tiras de couro, e nós experimentamos pedaços de couro, sabe, de malas e outras coisas, mas não são comestíveis, são tratados com química, causariam muito mais danos. Então não havia absolutamente nada. Não se pode comer espuma das almofadas, não se pode comer plástico. Quando desistem do resgate, você sabe que precisa comer. Não havia mais chocolates. E se você quiser sobreviver, e o instinto de sobrevivência é provavelmente o mais forte em qualquer ser humano, ele o faz pensar de um modo diferente. A decisão de comer os corpos de nossos amigos começou a entrar lentamente em nossas cabeças ao mesmo tempo. Todos tínhamos o mesmo medo, a mesma falta de esperança, a mesma confirmação de que estávamos mortos, que estávamos condenados, sem resgate, estávamos abandonados à nossa própria sorte. No mesmo dia, 3 ou 4 ou 5 caras começaram a falar sobre a mesma coisa. Eu falei com o Carlitos. Não lembro se fui o primeiro ou não, mas sabe, 5, 6 horas depois, todos estavam falando da mesma coisa. Eu disse, Adolfo, Nando está maluco. Ele quer comer o piloto. E Adolfo me falou, ele não é tão louco. Meus primos e eu já pensamos nisso. Foi muito difícil aceitar essa ideia. Estava na cabeça de muitos de nós. Queríamos viver e a única maneira era comer os corpos dos nossos amigos. Uma das coisas usadas para persuadir alguns dos que estavam relutantes em comer a carne dos mortos foi a comparação com a Eucaristia católica, em que o corpo de Cristo é transformado em pão e você o come. E foi um tipo de analogia que ajudou alguns dos céticos, por assim dizer, a comer carne humana. Foto tirada por um dos sobreviventes. Os sobreviventes tinham apenas uma chave de fenda e um machado, que estavam no avião. Então tiveram que fazer mais ferramentas, e algumas das ferramentas que fizeram eram facas feitas de plástico das janelas. E em fevereiro de 2005, nós tivemos a sorte de encontrar uma delas. E essa é uma das facas. Uma das razões para eles precisarem das facas era para cortar carne. Então, é claro que usaram para isso. Ela foi afiada ou cortada com o machado. É terrível invadir outra pessoa e se aproveitar de alguém que está morto. E a única razão para fazer isso foi pensar que, se eu tivesse morrido, ficaria muito orgulhoso de fazer parte de um projeto de vida. 10 dias depois da queda, o primeiro pedaço de carne é cortado de um corpo. É difícil se colocar em nossa situação, mas, estando lá, você teria sido um de nós. Há apenas uma opção. A decisão vem facilmente. Pense nisso. Todas as pessoas naquele grupo tinham que olhar para baixo, ver pequenos pedaços de proteína, pequenos pedaços de gordura. E quando os colocavam na boca, o que a cabeça deles dizia? Para alguns era, meu Deus, esse é meu amigo, é alguém que estava no assento 3B. E outros, ao consumi-los, de repente sentiram o corpo respondendo de maneira favorável e eles sentiram alguma força, talvez um fluxo de energia de volta ao corpo.
Foi um raio de esperança de que poderiam sobreviver e ser resgatados. Fogo para cozinhar era raro, devido à falta de madeira e papel. A carne humana era consumida principalmente crua. Do ponto de vista religioso, para mim não foi um pecado. Eu entendi que um corpo que estava lá, antes que os vermes o comessem, poderia ser utilizado por nós. Para mim não me afetou na época e não me afeta agora. Do ponto de vista médico, é proteína, é gordura, lipídios, carboidratos e uma fonte de energia, sem dúvida. Para eles, experimentar partes diferentes do corpo e comer órgãos que são mais ricos em vitaminas foi essencial para a nutrição. Os seus corpos exigiam aquilo. Quando experimentavam alguma coisa diferente, tinha um gosto bom, porque o corpo dizia: isso, você precisa mais disso. Vitaminas, você precisa disso. Qualquer coisa com sabor diferente era muito bem-vinda. E foi assim que eles acabaram comendo tudo. Comeram quase todas as partes dos corpos. As pessoas chamam de canibalismo essa fonte de comida. Na verdade, eu chamo de comida de sobrevivência. Eles fizeram o que precisava ser feito. Eu li e vi nossa história descrita como canibalismo, que acho que está errado. Canibalismo é quando você mata para comer, quero dizer. Guerreiros antigos matavam as tribos inimigas e comiam os cadáveres. Havia muitos significados espirituais e tribais também. No nosso caso, acho que a terminologia que deveríamos usar é antropofagia, sabe? É só terminologia. Fizemos um pacto. E fizemos o que as pessoas fazem agora. As pessoas dão sangue para amigos, para familiares. Elas fazem transplantes de órgãos, sabe? E fizemos um pacto, dissemos: muito bem, de mãos dadas, se eu morrer, por favor, use meu corpo. Assim, pelo menos um de nós pode sair daqui. Como ser humano, você verá e fará coisas tão horríveis que não podem nem começar a imaginar. Mas as coisas ficam piores. O que os sobreviventes não sabiam era que o lugar era uma bomba relógio. 18º dia. 27 continuam vivos. O local onde a fuselagem estava era regularmente atingido por avalanches. Era só uma questão de tempo até uma avalanche descer. Ninguém no avião tinha experiência com geleiras, com avalanches ou com neve. Essa foi uma das tragédias daquela situação. Estima-se que cerca de 250 mil avalanches atingem os Andes todos os anos. Avalanches são conhecidas por arrancar construções de concreto reforçado de suas fundações. Elas tiram trens de trilhos. Avalanches já carregaram e partiram pontes de aço. Então há muita pressão de impacto por trás dessas avalanches. Você está na pior situação que pode acontecer na sua vida. Quero dizer, estávamos presos nos Andes, sobrevivendo da pior maneira que uma pessoa pode sobreviver. Por 3 dias consecutivos, nevou, nevou e nevou. Ficamos completamente presos no avião, cercados por neve. Sobrevivendo daquela maneira, 2 semanas e meia depois da queda do avião, à noite, na escuridão completa, escutamos um barulho distante. Já vi pessoas descrevendo o início de uma avalanche como um grande boom, como o barulho sônico de um avião. Quando a avalanche desliza em sua camada mais fina, às vezes faz um som sibilante e às vezes é absolutamente silenciosa. E você nem percebe que está descendo pela montanha até atingir você. Rapidamente sentimos algo como o som de uma tropa de cavalos vindo em nossa direção, de cima. Foi incrivelmente rápido. Eu ouvi o barulho, olhei para a direita e, naquele momento, a avalanche acertou o avião. A avalanche desceu a montanha e foi direto para a parte aberta da fuselagem, derrubando a parede que tinham construído para ajudar a protegê-los e cobrindo todos que estavam lá dentro.
2 segundos depois, estava completamente coberto pela avalanche. Rapidamente, muita neve entrou na fuselagem e nos cobriu completamente. Fiquei completamente preso pela neve e pela avalanche. E foi o silêncio mais mortal que se pode imaginar. Eu não conseguia me mover. Você está preso em uma posição contorcida. Você pode ser dobrado para trás, com os pés na cabeça. Pode estar em uma posição em que a dor é simplesmente insuportável e ainda assim pode não conseguir respirar direito. Pode ser uma forma terrível de morrer. Senti que estava morrendo, então um sorriso surgiu em meu rosto, pois percebi que tudo tinha acabado. Você só pode sobreviver cerca de 3 minutos sem oxigênio. Então, se não tiver oxigênio adequado para respirar, você morrerá naqueles 3 ou 4 minutos. Creio que 75% das pessoas que são soterradas em avalanches morrem asfixiadas. Roy Harley conseguiu sair e depois eu saí. A primeira coisa que queremos fazer era tirar nossos amigos. Diego Storm, Nicolite. Mas quando cheguei a eles, estavam mortos. Deve ter sido uma situação de pânico. E agora, o que eu faço? Estão todos nesse espaço confinado, mas quando você move a neve, está jogando em cima de outras pessoas, porque todos estão muito juntos. Continuamos procurando as pessoas, retirando o que podíamos. Eu abri meus olhos e percebi que estava vivo e eles me retiraram. O Roy Harley tirou toda a neve do meu rosto. E lembro de procurar a única mulher que ainda estava viva, que era Liliana Meton. Procurando por ela, encontrei a cabeça de Nando Parrado e ele conseguiu sobreviver. Essa avalanche matou 8 de nós, sabe? 8 dos nossos amigos foram mortos pela avalanche. Mortos pela avalanche, 7 passageiros e um tripulante. Restam 19 sobreviventes. Aquilo foi outro golpe brutal, como se as coisas não pudessem piorar, sabe? Vem a avalanche, mata 8 deles naquele momento. E é difícil imaginar, eu acho. Você preso num espaço pequeno. A avalanche cobriu completamente o avião. Não tem luz. E agora, naquele pequeno espaço, eles têm pouco oxigênio para sobreviver. E estão em cima dos seus amigos mortos, que há pouco tempo estavam ali vivos. E ter que sobreviver 3 dias desse jeito, eu acho que é uma das piores circunstâncias que eu posso imaginar. Nossa primeira preocupação foi que estávamos enterrados como um submarino sem energia no fundo do oceano, sabe? Com água em cima. Como você sai de lá? E também tinha o ar, dissemos. Certo, não se mexa demais, respire devagar, porque não sabemos se temos ar. Muitos caras disseram, o que importa se tem ar? Estamos enterrados, estamos mortos. Se sairmos desse túmulo, dessa fuselagem, estaremos na mesma situação em que estávamos antes. Presos, perdidos, no meio dos Andes, ninguém atrás de nós, sem comida alguma, sem água. Estamos com frio, morreremos de qualquer jeito. Já estamos enterrados, vamos ficar aqui. Agora eles tinham que comer os amigos que estavam bem ali. E pior ainda, sabe, a história dos sobreviventes tem muitos momentos extremos. Acho que o espírito humano é mais forte que a realidade às vezes. E nos perguntamos o que estamos fazendo. Pelo menos estamos respirando. E se estamos respirando, estamos vivos, vamos lutar até pararmos de respirar. Encontrei uma das hastes que você prende tiras para segurar a bagagem e havia uma dessas hastes no chão. E eu usei para fazer um buraco na parte de cima da fuselagem para o ar poder entrar. Sempre penso que se a avalanche não tivesse acontecido, não teríamos sobrevivido. E as pessoas perguntam por que eu penso e digo, bem, primeiro a avalanche cobriu o avião e todas as nevascas e tempestades acabaram. Então, não fomos atingidos diretamente pelas tempestades. E segundo, poderíamos esperar lá mais 1 mês e meio porque tínhamos mais 8 corpos. E é muito difícil pensar nisso, mas é uma realidade. Depois de 3 dias, os sobreviventes conseguiram cavar um túnel para fora da fuselagem.
Eu fiquei aterrorizado. Não sabia o que fazer, apenas segui meu coração e intuição. Queria voltar para o meu pai. E não levei em conta todos os riscos que isso envolvia. Se soubéssemos o que enfrentaríamos, jamais teríamos começado. Nas várias semanas seguintes, a fuselagem gradativamente ressurge da avalanche. À medida que a neve derretia, a fuselagem ficou em um tipo de pedestal, então ficou muito instável e, na verdade, eles ficaram com medo que ela rolasse para uma fenda. Ao longo das semanas, eles entraram em uma rotina de secar o avião, de secar o local onde dormiam, juntar água e juntar comida. E se tornou novamente a rotina do básico. Estavam em uma situação de sobrevivência. O lugar mais seguro naquela paisagem remota era a fuselagem. Era como uma cabana, como um iglu. E o conforto estava lá dentro. Você só saía de lá porque tinha que caminhar, tinha que testar coisas, tinha que explorar. Os Andes são uma cadeia montanhosa incrível. Ela se estende ao longo de toda a América do Sul. As montanhas são irregulares, são altas, o ar é rarefeito nos Andes como em qualquer outra montanha alta no mundo. Então, é uma cadeia de montanhas bem desafiadora e muito difícil de escalar. Os homens que saíram do avião pela primeira vez foram até pouco mais de 200 metros de distância da fuselagem e acharam tão difícil caminhar na neve alta, com fendas, que precisaram voltar. Era muito difícil sair do avião. Era difícil porque o avião, de certa forma, protegia você. Eu saí em 3 expedições. Saí e voltei, sempre tentando encontrar a parte de trás do avião. E na última expedição, lembro que desisti. Eu voltei com os meus olhos quase secos. Eles estavam queimados pela neve porque não tinha proteção e os meus dentes se soltaram e meus pés estavam quase gangrenados. Era muito difícil porque você se sentia como um inseto contra as grandes forças da natureza. É a história de ser mais fácil morrer do que viver. A opção mais atraente era morrer. Somos criaturas que aprendem, sabe? E tivemos que adquirir experiência. Se quiséssemos fazer futuras expedições, teríamos que ser mais cuidadosos, ter mais equipamentos. Qualquer história de sobrevivência que se ouve falar, seja numa ilha deserta, no meio do oceano ou nas montanhas, as pessoas improvisam simplesmente pelo desespero e constroem e fazem coisas que precisam para sobreviver. Calçados de neve são feitos amarrando cabos e tiras de cinto de segurança nas almofadas dos assentos. Assim que criamos alguns calçados para a neve, eu fui eleito o líder da expedição, provavelmente por causa do meu desejo de sair de lá, procurar pelo meu pai e voltar para ele. E eu disse, precisamos testar o equipamento, precisamos descer mais o vale para ver como nos comportamos como equipe. Nando se tornou um tipo de... Sabe, em um internato chamamos de monitor. Ele era um tipo de monitor em que os mais novos se espelhavam. Novembro. Um mês depois do acidente. Roberto, Antônio e eu saímos uma manhã para tentar ir o mais longe possível da aeronave e voltar em um dia. Era um teste, era pesquisa e desenvolvimento, se preferir. E começamos a descer o vale, descer, e de repente, assim que passamos por um pequeno morro, vimos a cauda do avião. A cauda tinha voado, tinha sido arrancada da fuselagem, descido a montanha e estava no vale. Havia algumas malas lá. Na hora, procuramos comida. Só achamos uma caixa pequena de chocolate e a câmera. Também encontramos algo bem interessante, uma bateria. Uma bateria de 24 volts instalada na cauda. E dissemos, certo, temos bateria, temos rádio na cabine, talvez possamos fazer o rádio funcionar. Então decidimos passar a noite lá e no dia seguinte nós voltamos para a fuselagem e dissemos, certo, temos que tirar o rádio da cabine. Roy nos ajudou, pois tinha montado um aparelho de som em casa.
Nós o declaramos o especialista em rádio, mas sabe conectar equipamento de rádio a uma bateria não é fácil sem conhecimento. E atrás do rádio tinha muitos cabos para cortarmos. Como conectar os cabos à bateria? Era impossível, sabe? Não funcionou. E outro fio de esperança foi destruído. 18 sobreviventes. E ficamos muito chateados, pois tínhamos colocado muita esperança nisso, no funcionamento do rádio. Quando encontramos a câmera, na cauda, me lembro de dizer, certo, tem um filme, vamos tirar fotos. Porque talvez essa câmera seja encontrada. Daqui, quem sabe, 50, 60, 100 anos, revelarão o filme e verão que pessoas viveram aqui. Porque, na nossa cabeça, nós morreríamos. Então tiramos fotos. 34º dia. Os fracos e feridos começam a morrer. Uma noite, Arturo atirou algo em mim e disse que estava com muita dor. Então eu o abaixei e ele me disse que estava morrendo. Então, por cerca de 1 hora, eu comecei a fazer procedimentos de emergência. Quando parei, ele agia como se fosse morrer. Então continuei, até que finalmente disse a ele que não conseguia mais. Ele ficou muito calmo. Soltou as minhas mãos assim e morreu com felicidade no rosto. 3 dias depois, Rafael Echavarren também morreu de infecção por causa dos ferimentos do acidente. No caso de Numa Turcati, sua condição física o alertou de que ele morreria, de que não havia saída. E ele não sobreviveu. Nós o queríamos vivo e ele não reclamou. Ele morreu pesando 25 quilos. Dezembro. Esperar é terrível àquela altura em que você está condenado a morrer. 2 meses depois do acidente, apenas 15 do total de 45 passageiros continuam vivos. A maioria dos mortos foram consumidos e restavam apenas alguns, incluindo os da mãe e da irmã de Nando. Continuei falando para o Roberto. Roberto, temos que sair daqui o mais rápido possível. Não podíamos tentar pelo sul porque não sabíamos para onde íamos. Para o norte era a parte norte da América do Sul. Para nós, a cadeia dos Andes estava ao leste, mas para o oeste estava o Chile. E precisávamos ter esse país como objetivo. Uma montanha de 4.500 metros bloqueava a rota para o oeste. O piloto, antes de morrer, disse: nós cruzamos os Andes, o Chile é para o oeste. Mas Chile é para o oeste se tornou um slogan, um dogma que ninguém podia duvidar. Não sabíamos se estávamos na Argentina, no Chile, só sabíamos que para o oeste ficava o Chile por causa do sol. Subíamos uma montanha e do topo víamos vales verdejantes, luzes de uma cidade no horizonte. Para o oeste, seríamos salvos. A informação que eles tinham indicava que a decisão mais inteligente era o oeste. Eles pensaram, atrás daquela serra devem estar os vales verdes do Chile. Para o leste, não só pensavam que a cordilheira inteira estava lá, mas também não havia nada encorajador para eles, além do fato de ser uma descida. Os sobreviventes não perceberam que, se tivessem ido para o leste, naquele vale, encontrariam um hotel a 30 quilômetros de onde estavam. Os sobreviventes não sabem que há um hotel ao leste do local do acidente. Hoje, ele está abandonado. O hotel fica a 29 quilômetros de distância. É uma caminhada infernal para chegar até aquele ponto. Fica no outro lado do rio Atuel. E ele é um rio bem grande. Não dá para atravessar. Então eles não teriam como chegar ao outro lado, onde estava o hotel. Fica fácil pensar nisso quando se sabe de todo o resto, mas eles não sabiam. 60º dia.
O Nando estava louco para sair de lá, porque ele queria voltar para o pai e dizer que nem tudo estava perdido. O Nando, ele estava ansioso para partir. Ele tinha essa determinação extraordinária para sair dali e voltar para o pai. Eu acho que ele se deu conta que ou ele saía de lá, ou provavelmente todo mundo ia morrer. Eu acho que os outros prorrogaram, hesitaram, eles o seguraram. Achavam que não era o momento certo, eles sempre adiavam. É difícil entender por quê. Acho que em parte porque tinham medo que ele falhasse. Ao mesmo tempo, ele sabia que precisava de ajuda e me pediu para ir com ele. E eu via que no avião tinha muita gente incentivando ele, fazendo ele pensar em sair de lá. Mas ninguém queria ir com ele. Eu achei uma atitude bem covarde de apoiar alguém, mas não completamente. Naquele momento percebi que eu era o cara que ajudaria o Nando. Ele me disse, você enxerga bem, então pode se encarregar dos mapas, e é habilidoso. E eu quero que venha. O Tintin estava preparado, o Nando estava preparado e eu também. A última expedição foi formada por Parrado, Canessa e Vizintim, e precisavam de sacos de dormir. Eu tive a ideia de fazer sacos de dormir com isolamento, mas além de ter a ideia, eu a coloquei em prática. E foi sem dúvida nenhuma o momento de mais orgulho da minha vida. A contribuição que fiz para aquela expedição final com os sacos de dormir. O Carlitos, com uma agulha e um fio de cobre, costurou aqueles pedaços e fez um tipo de saco de dormir que foi fundamental para enfrentar o frio e sobreviver. Quando vou escalar, tenho uma lista de equipamentos. Roupas para o frio, botas resistentes com grampos nos solados para fornecer maior tração na neve, machadinhos, luvas, gorros, roupas de isolamento térmico, barracas, sacos de dormir, cordas, prendedores. Quero dizer, tem muitos equipamentos que precisamos levar quando vamos para as montanhas. E quando o avião caiu, eles eram jogadores de rugby vestidos para o verão. E pousar no meio dessa imensidão do Ártico com literalmente nada foi um feito enorme. Tiveram que improvisar, construir e criar o próprio equipamento para conseguirem sair de lá. Nós já tínhamos decidido que nós três deixaríamos o avião assim que o tempo melhorasse. E finalmente partimos no dia 12 de dezembro. Nós três. Eles saíram e Nando voltou e me disse, Carlitos, antes de ir eu gostaria de dar um beijo no seu rosário. E em troca ele me deu um pé de um tênis pequeno e falou, Carlitos, eu prometo que voltarei para pegar esse tênis. Ele ia voltar para juntar o par. Mas depois ele falou, e isso foi o mais importante. Mas se isso não acontecer e vocês precisarem se alimentar da minha mãe e da minha irmã, façam isso. E foi um grande gesto, porque ele não precisava dar a autorização, mas mesmo assim ele deu. A oeste ficava o Chile, e foi com essa ideia que deixamos a fuselagem. A única certeza era que o Chile ficava a oeste. Chile. Os amigos levaram carne humana para 3 dias. No primeiro dia, estávamos otimistas e cheios de energia. E no início do dia, tudo estava fácil, porque a neve estava dura. Mas com o passar do tempo, o gelo começou a derreter. Eu nunca tinha escalado uma montanha. Então, eu não sabia o que estava fazendo. Era tão estranho, sabe? Naquela altitude, você respira e mal consegue oxigênio. E eu lembrei de ter visto filmes de alpinistas andando bem devagar em direção ao topo da montanha e me perguntava por que eles não vão mais depressa. E lá estava eu na mesma situação e não conseguia ir depressa. Eu tomava o fôlego 5 vezes e movia uma perna, depois a outra e você sobe, sobe. Eles se depararam com esse paredão de neve e tinham 600 metros para escalar num ângulo de 45 graus, o que era muito íngreme. E a neve os impedia de subir mais. E imaginem, sem habilidades nem treinamento, é como uma criança diante dessa ladeira. Você tenta subir, usa suas mãos e seus pés, escorrega, desliza. A cada passo que dá para frente é meio passo para trás. É difícil explicar o medo do desconhecido.
de não saber no que está se metendo. Pode ser assustador, mesmo no alpinismo, sabendo o que nós vamos enfrentar, onde está a rota, onde está o pico, o que foi documentado e todo o resto. Ainda assim, é intimidador. Parecia coragem, mas eu posso afirmar que não era coragem, era medo. Nós tentamos escalar sobre as partes rochosas ao invés da neve. Deixamos a neve, mas algumas pedras enormes começaram a rolar em nossa direção. Eu falava pro Nando, nós vamos morrer, desce, esse não é o caminho. Eu estava tão cansado que, quando alcançamos um dos falsos cumes... O falso cume parecia ser o pico da montanha, mas na verdade o pico mais alto não podia ser visto. Eu disse, não há mais força em mim. E Roberto retrucou, qual é? Você ainda respira, sabe? Você está respirando, vamos, você consegue. Tudo bem. Eu disse, eu vou continuar até não respirar mais. E esse foi meu pensamento. Não era nada mais profundo, nada mais decisivo. Eu estou vivo, respirando e vou continuar. E colocamos o saco de dormir. O vento acalmou e o vale era incrível, era maravilhoso. A lua veio. Tínhamos um pouco de conhaque que achamos na cauda do avião. E tomando o conhaque, não acreditei que estava curtindo o visual depois de tanto esforço, choro e luta. O que enfrentamos depois do primeiro dia, escalando aquela primeira montanha, não era exatamente o que eu esperava. No primeiro dia, eu achei que chegaria ao topo e veria os vales verdes do Chile, mas só tínhamos subido metade da montanha. Os 3 primeiros dias foram muito desanimadores, porque eles levaram 3 dias para escalar a montanha. O que eles pensaram que levaria um dia, levou 3. E por 3 dias, nós os víamos como pontinhos na montanha. Perto do pico, Roberto achou que viu uma estrada. Estava na direção oposta da que eles seguiam. O Roberto olhou ao longe e viu uma linha. E pensou que aquilo podia ser uma estrada. E era impossível para eles dizerem se era ou não. A estrada é bem interessante porque o Nando disse que ela não existia. Mas a estrada estava lá. E eu aposto qualquer coisa que pude vê-la. Agora nós sabemos que aquilo que ele viu era mesmo uma estrada, porque quando eu fui lá eu tirei uma foto. E eu percebi que dava para ver a estrada que hoje usamos para ter acesso ao vale. Mas isso é interessante, porque embora fosse a resposta certa, naquele momento era uma chance em 1000 de ter uma estrada lá. Eles estavam numa situação bem complicada. Eles já tinham feito um esforço enorme para subir até aquela altura na montanha. E o Nando ainda esperava que, olhando de cima da montanha, veria os vales verdes e todo o resto. Eles decidiram continuar rumo ao topo da montanha. Quando eu escorregava, o Nando dizia, vamos continuar. Eu escalaria a montanha e do outro lado veria a salvação. Mas quando chegamos no topo daquela primeira montanha, o que eu vi me deixou paralisado. Eu não conseguia respirar, falar, nem pensar, porque o que tinha lá era horrível. Ao invés de vales verdes, víamos montanhas com seus picos cobertos de neve por todos os lados, no horizonte, tudo à nossa volta. Vista da posição deles. E ali eu soube que ia morrer. Eu decidi como morreria. Não teria como sobreviver ao que estávamos vendo. E eu falei para o Roberto, olha, não dá para voltar. O único jeito é seguir em frente. Vamos morrer, mas morreremos tentando. E ele me olhou e disse, tudo bem. Já fizemos tantas coisas juntos, vamos fazer mais uma. Vamos morrer juntos. 63º dia. Nando e seus 2 companheiros levaram 3 dias para escalar a primeira montanha de 4.570 metros a oeste. Quando os 3, Tintim, Nando e Roberto, chegaram ao topo da montanha e viram
que não havia nenhum vale verde do Chile que eles acharam que estaria lá, isso foi devastador e psicologicamente foi um golpe terrível. Isso mostrou como a resistência psicológica do Nando era forte, pois ao invés de ficar desencorajado e deprimido ou desesperado, ele apenas disse: tudo bem, vamos em frente, vamos continuar para o oeste. Costumam dizer que situações difíceis e desafiadoras criam uma personalidade. Acho que, na realidade, elas revelam uma personalidade. Quando é colocado em uma situação desesperadora, tudo o que você é e aprendeu vem à tona. Roberto e eu nos damos muito bem juntos. Somos uma dupla fantástica. E eu disse para ele: nós três estamos indo muito devagar. E falei: Antônio, volte, por favor. Dê tudo o que tiver de comida. Nós dois vamos seguir. Diga para o resto do pessoal que nós vamos continuar indo para o oeste. O suprimento de carne deles está chegando ao fim. Tintim ficou aliviado. Ele desceu a montanha o mais rápido que pôde. Porque pelo menos eles se sentiam seguros no avião. Quero dizer, eles sobreviveram e continuariam sobrevivendo. Depois de 3 dias, vimos um voltando e fomos nos encontrar com ele. Era o Vicentin. Quando chegamos lá, ele disse que ao invés de encontrarem os vales verdes do Chile, encontraram um panorama triste e desolador. Mas o Nando e o Roberto decidiram que pegariam a comida de Vicentin e suas roupas extras. E o mandariam de volta para a fuselagem com a mensagem de que os dois seguiriam e só parariam depois de mortos. Eles viram 2 picos sem neve. Vista da posição deles. E depois desses picos que eles viram, não havia mais picos. Só a umidade do Oceano Pacífico. Quando você entende a distância entre um pico e outro, é que, sabe, te faz pensar na situação desesperadora que estavam. Minha vontade de sair de lá era única, porque chegaria um momento em que não haveria mais corpos, exceto os da minha mãe e da minha irmã. E eu não gostava nem de pensar no momento em que teríamos que comê-las para sobreviver. Eu tinha que sair de lá. Começamos a descer as montanhas. E era isso. 2 caras que decidiram continuar. E eu disse: vamos lá, vamos esquecer isso. Eu sabia que era um caminho sem volta. Mas cada passo é um passo. E se voltássemos para o avião, não teríamos chances. Eu queria ver o que eles enfrentaram, pelo que eles passaram, o desafio que era, principalmente para um alpinista. Eu era fascinado por isso. Então, em dezembro de 2005, nós refizemos a rota de fuga. Nós escolhemos as mesmas datas em que os sobreviventes estiveram lá. Queríamos a neve nas mesmas condições e recriar do modo mais fiel o desafio que eles tiveram, sem, é claro, nos matarmos. Nós levamos equipamentos, nós fomos preparados. Nosso plano era tentar montar um acampamento similar ao deles, o mais parecido possível. Mas como estávamos num declive que favorece a avalanche, toda aquela neve podia cair em cima da gente e nós morreríamos lá. Eu não gostei dessa ideia e o jeito era nos esforçar para chegar ao topo em um dia. E quando se chega ao topo, está livre de avalanches e nada vai cair em você. Foi um dia brutal, um dia muito difícil. Nos esforçamos muito e subimos toda a montanha, cobrindo toda a distância que o Nando e o Roberto cobriram em 3 dias. Foi exaustivo. Quando se está nas montanhas, é muito mais complicado calcular as distâncias e tamanhos. E os vales que eles desceram são imensos. Tem uma foto que nós tiramos, onde dá para ver um pontinho, uma manchinha preta lá no fim. Era o Maio, um dos nossos membros da equipe. E quando você vê isso, percebe o tamanho do vale que você está olhando. São montanhas gigantescas ao seu redor. É uma experiência muito desgastante. O que eu lembro dos 10 dias com o Roberto são como imagens borradas de um tremendo esforço contínuo. Eram tão grandes, as montanhas eram tão gigantescas, que parecia que não fazíamos nenhum progresso. E você pensa, tá, vou chegar lá em 2 ou 3 horas ou 5 horas.
mas é tão imenso que você nunca chega. A única razão para seguir em frente é porque não pode voltar. A longa e árdua jornada de 10 dias do Nando e do Roberto, isso foi uma grande façanha. E tem que pensar em tudo que eles sofreram. Eles não conseguem explicar. Eu acho que têm uma ideia do que passaram. Mas ainda assim é um grande feito. Eu acho que foi o Roberto que disse: um pé no chão e outro na neve. Isso era a linha entre a vida e a morte. Eu vou conseguir, eu não vou morrer lá como todos os outros. Eu vou viver. No ponto onde o gelo terminou, para mim foi como uma linha entre a vida e a morte. Foi como cruzar uma linha tênue, indo de um lado para o outro. Ficamos muito felizes. Agora que a temperatura tinha subido, agora que não havia o perigo de congelarem, e agora que eles não tinham como refrigerar a comida, ela ia começar a estragar. E esse era um novo problema. 69º dia. Roberto Canessa estava com disenteria, que pode ser fatal se não for tratada. A urgência de um resgate se torna crítica. O Nando e o Roberto saíram no dia 12 de dezembro de 1972 e estávamos quase perdendo as esperanças. No dia seguinte, ficamos muito felizes de ver as mudanças de uma atmosfera de neve, gelo e pedra. E começamos a ouvir água correndo. E ouvir a água foi como voltar para a vida normal. Aí, vimos esse rio que cortava o gelo e eu vi um ponto verde lá. Eu senti um sopro de vida. Primeiro vimos que tinha uma civilização por perto. Vimos uma vaca. Então, devia ter um ser humano por perto. Eu entendo o significado daquilo para eles. Você vê as plantas, você vê algumas flores, sabe? Coisas vivas. Você cheira as flores e eles não sentiam um aroma assim há muitos dias. E um pouco da grama que você pode cheirar é como, nossa! E o Nando e o Roberto começaram a falar sobre os primeiros sinais de civilização que encontraram. O Nando olhou para o Roberto e disse: será que alguém jogou isso de algum avião? Ou sei lá. E o Roberto disse: não dá para abrir a janela de um avião. É óbvio que não veio de um avião. Isso é um sinal... é um sinal de vida humana. Eu estava num hotel 5 estrelas. Tinha água, tinha grama para comer e percebi que precisamos de coisas simples para sermos felizes. E como exigimos mais do que precisamos na vida. Durante 10 dias e 10 noites, Nando e Roberto caminharam quase 65 quilômetros pelo implacável terreno dos Andes. Fuselagem. Primeira noite. Segunda noite. Terceira e quarta noites. Quinta noite. Sexta noite. Sétima noite. Oitava noite. O momento exato que... Nona noite. Que eu soube que sobreviveria foi quando eu estava olhando para o oeste e o Roberto estava olhando para o norte. E Roberto disse: olha, Nando, tem um homem num cavalo. Eu virei e logo vi. 70º dia. Nando e Roberto viram um boiadeiro chileno do outro lado do rio agitado. Começamos a gritar. Nós dois. Alguém estava olhando para nós, era um ser humano. Não conseguíamos nos comunicar, mas ele olhava para nós porque não conseguia acreditar que dois caras estavam tão alto na montanha. Foi muito difícil a comunicação através do rio, por causa do barulho do rio agitado. E não dava para cruzar, não dava, estava fora de questão. Se entrar no rio, ele te leva e você se afoga. A noite veio e perdemos o sinal dele. Eu passei a noite inteira cuidando do Roberto. Lembro de ter dito: escuta, estamos perto da civilização, então talvez amanhã a gente consiga ajuda. Eu me sinto tão feliz agora e você, todas aquelas coisas. E ainda tínhamos que conseguir ajuda para os outros. E na manhã seguinte, umas 5:30, 6 horas, nós vimos um sinal de fumaça na margem do outro lado do rio. Eu estava mais forte que o Roberto, então eu desci. O som da água era tão alto que não conseguíamos nos entender.
E esse cara, com grande inteligência e bom senso, pegou uma pedra, amarrou um papel e um lápis com um barbante e a jogou sobre o rio. E foi aí que eu escrevi aquela mensagem. O avião em que estávamos caiu nas montanhas. Eu sou uruguaio. Nós andamos por 10 dias. Tem um amigo meu aqui que está machucado. No avião ainda tem 14 pessoas machucadas. Nós temos que sair daqui logo, mas não sabemos como. Não temos comida. Estamos fracos. Quando virão nos buscar? Por favor, nós mal podemos andar. Onde nós estamos? A parte mais importante era essa frase. Onde estamos? Não tínhamos pistas sobre onde estávamos. Sabíamos que era nos Andes, na América Latina. Mas era nosso ponto de referência. Onde nós estamos? Nando e Roberto chegaram em Los Maitenes, um vale no pé dos Andes, no lado chileno. Eu joguei de volta para ele. Ele leu, olhou para mim, leu de novo e disse: tudo bem, espere, espere. Ele montou no cavalo, mas antes jogou um pedaço de pão e queijo que logo levei para o Roberto. Foi o primeiro alimento substancial que comeram, além de carne humana, em mais de 2 meses. Ele levou 10 horas para chegar na civilização mais próxima. Assim que conseguiu, chamou 5 ou 6 militares de um posto, todos montados em cavalos, e os levou até nós. E quando os vimos, ficamos muito felizes. Estávamos deixando para trás o horror, deixando a ideia da morte e abraçando a vida de novo. Filmagem real de Los Maitenes, no Chile, 21 de dezembro de 1972, 71 dias depois do acidente. Nando Parrado. Roberto Canessa. E, de repente, começamos a acordar para a realidade. Quando vimos jornalistas e repórteres aparecendo do nada no meio das montanhas. Nando e Roberto com Sérgio Catalã, o boiadeiro que os encontrou. Como conseguiram sobreviver? O que vocês comeram? Bom, sobre esse assunto, eu não gostaria de falar sobre isso agora. Quantos familiares você tem? Você tem irmãos? Bom, eu tinha minha mãe e irmã, mas elas infelizmente morreram num acidente, e tenho outra irmã. O Nando perdeu a família. E isso foi devastador para ele. Eles nos deram comida, sopa quente e outras coisas parecidas. Então eles pegaram um mapa e perguntaram: onde estão os outros? Eu desenhei um círculo no mapa e eles disseram: é a Argentina. É o El Sosneado, não é possível que tenham cruzado os Andes a pé. E eu disse: olha, não sei se é a Argentina, mas sei que eles estão lá. A distância que percorreram da fuselagem até Los Maitenes foi de quase 60 quilômetros. Nós medimos com o GPS. O problema desse número é que são muitos quilômetros. O que o Nando e o Roberto fizeram ainda me surpreende, porque sem treinamento, sem habilidades, nem conhecimento do que faziam e sem equipamento, de alguma forma eles sobreviveram. Depois de refazer a expedição, para mim isso tudo se tornou um exemplo inspirador do espírito humano, do que os humanos podem fazer em condições extremas quando há o desejo de viver. No local do acidente, os sobreviventes escutaram no rádio que 2 homens do voo 571 saíram dos Andes. Ouvimos o embaixador uruguaio no rádio e era oficial. Canessa e Parrado tinham aparecido. Imagine aquele momento. Como foi ouvir os nomes Parrado e Canessa, porque significava o fim da nossa história. O fim da nossa dor e da nossa luta. Era o começo da nossa liberdade, pela qual tínhamos lutado. Imagine como foi.
Nós parecemos loucos perto daquele rádio. Ainda hoje me dá arrepio só de pensar naquele dia. Depois de centenas de vezes e 37 anos do acidente, ainda me emociono. Foi quando chamaram os helicópteros. E assim que chegaram, a mesma coisa aconteceu. Onde estão os outros? E eu desenhei o mesmo círculo. O piloto olhou para mim e disse: não vamos conseguir achá-los, terá que vir junto. Então eles me colocaram no helicóptero, puseram o cinto de segurança, fone de ouvido, microfone e decolamos. O piloto não parava de dizer: eu não tenho potência suficiente, estamos muito altos para esse tipo de helicóptero. Tem certeza que não estamos perdidos? Não estou perdido, sei bem onde estou. Lembro do helicóptero balançando e o vidro da frente vibrando. Parecia que estava desmontando. O motor do helicóptero estava usando toda a potência. E finalmente cruzamos as montanhas. O piloto diminuiu a altitude do helicóptero e eu disse: ali, estão lá. A fuselagem era branca e não dava para ver até chegarmos a uns 300 metros de distância. Mas de repente, ele disse: eu estou vendo, estou vendo. Filmagens feitas do helicóptero de resgate. Finalmente, eles vieram nos buscar. Foi algo impossível de descrever. Um sentimento tão profundo e tão forte que eu não consigo expressar em palavras. Dois amigos meus pularam para dentro do helicóptero e eu agarrei o Daniel e um outro com minhas mãos. E o piloto decolou. Ele perguntou: quantos subiram? Eu disse: 3. Ele disse: fecha as portas. Então eu fechei uma porta, depois a outra e disse: dá um tempo, por favor. Sabe, esses amigos me abraçaram. 72 dias após o acidente. Eles choravam e gritavam de alegria. Ainda me lembro daqueles sorrisos largos. Foi um momento maravilhoso. Até a manhã seguinte, todos os sobreviventes foram resgatados do local do acidente e transportados em segurança. Meu pai me ligou e ele estava chorando. E ele disse: o Nando está vivo, o Nando está vivo. Eu estava sentada na minha cama e meu pai me abraçou, chorando, e disse: você estava certa, ele está vivo. Foi aí que eu soube que o Roberto e o Nando tinham aparecido. No Uruguai estavam pedindo uma lista com os nomes dos sobreviventes. Se fosse para o Uruguai, eu poderia anunciá-lo ao país. Então eu fui revelando os nomes dos rapazes. Comecei com Fernando Parrado, Antônio Vizintim, Álvaro Martino, Gabriel Fernandes. Até que cheguei no nome do meu filho. Carlito Paes, meu filho. E é claro que eu tive que segurar aquele telefone com força por causa daquele nome e a surpresa por saber que o meu filho estava vivo. Eu cheguei na frente desse hospital velho e gritava que queria entrar. Ninguém poderia me impedir. E ele estava tão magro, mas lindo. Então ele abraçou meu pai e o levantou do chão. Ele estava forte. 2 sobreviventes da queda do avião nos Andes em 13 de outubro reaparecem andando. Avião cai há 10 semanas, 16 sobreviventes nas montanhas. As pessoas me perguntaram: você sente culpa por estar vivo? Eu respondi: nós celebramos a vida. Não nos sentimos culpados. Que tipo de culpa? 16 sobreviveram ao acidente comendo os amigos mortos?
Há 10 semanas, um avião com 45 pessoas a bordo, a maioria membros de um time de rugby no Uruguai, caiu no trecho entre Montevidéu, no Uruguai, até Santiago, no Chile. Houve buscas, mas foi cessada há muitas semanas. Aquelas montanhas são um cemitério para aviões. Tem quase 5.500 metros de altura, são extremamente frias e a neve continua dificultando a visibilidade. Todos a bordo foram dados como mortos. E hoje aconteceu o inesperado. 2 sobreviventes exaustos e famintos que caminharam por 10 dias encontraram a civilização. Evidência de canibalismo no local do acidente. Canibalismo para sobreviver? Sobreviventes uruguaios comeram carne humana. Acredito que o melhor psiquiatra do mundo não conseguiria achar uma resposta para aquele comportamento humano. Eu teria feito a mesma coisa. Quando a história chegou aos Estados Unidos, todos em Nova York se perguntavam o que eu teria feito naquela situação. Na Espanha, por exemplo, as primeiras matérias saíram com títulos como "Os canibais voltaram". Tivemos que sobreviver da carne de nossos amigos e não queríamos ferir os sentimentos dos familiares deles, que também eram nossos. Esses sobreviventes, nas condições mais apavorantes, não se transformaram em selvagens. Eles ajudaram um ao outro. Mantiveram a fé em Deus, que Deus os livraria daquela situação. Acho que uma coisa os ajudou bastante. Quando estavam no Chile, no hospital, sendo socorridos, um padre apareceu e disse: "Vocês fizeram a coisa certa." E a Igreja Católica logo se pronunciou afirmando isso. Os sobreviventes decidiram que queriam que um livro fosse publicado. Eles formaram um comitê para escolher o autor e o editor. Eles tinham muito medo do tipo de livro que seria escrito. Inevitavelmente, a verdade mostrou que alguns dos sobreviventes agiram de maneira heróica e outros nem tanto. Mas eu acredito que não há razão para escrever um livro se não for para contar a verdade. Nando foi descrito como alguém excepcional, como a pessoa que salvou a todos. E essa descrição veio de outros sobreviventes e não dele. É estranho porque nós saímos da montanha com os mesmos sonhos. Eu tinha minha casa, minha família, tudo. E quando o Nando foi para a casa dele, sua foto estava na lareira, junto com as dos familiares mortos. Meu pai, sendo realista como era, disse: "Ele não vai voltar." Então ele doou minhas roupas, vendeu minha motocicleta e estava passando por uma fase muito difícil. Ele amava muito minha mãe e minha irmã. Ele chorou por elas até o fim da vida dele. O Nando tentou seguir uma vida normal de um jovem rapaz, mas ele estava completamente perdido. Ele não sabia o que fazer, para onde ir, e eu não sei se ele foi mais forte fora da montanha ou enquanto estava na montanha. Os Andes o deixaram mais forte porque ele perdeu a mãe e a irmã. Mas mesmo assim, depois ele manteve uma força de vontade incrível que não dá para explicar. Ou mesmo entender. Quando eu voltei dos Andes, eu disse: qual era a coisa mais importante da minha vida antes daquilo? Antes do avião cair. Meu pai era presidente da Associação de Pilotos de Corrida do Uruguai. Ele me levava para ver corridas desde pequeno. Eu amava o som, os carros, a corrida, e eu queria correr. Então eu me tornei piloto porque isso era importante para mim. Não tem nada a ver com o perigo, o medo. Não, tem a ver com o que eu achei que devia fazer da vida. Eu sei que vou enfrentar alguns perigos hoje, mas eu não olho para trás e digo: bom, eu já senti tanto medo que não quero mais esse sentimento. A maior razão para eu querer sair de lá foi para ver minha família e meu pai de novo. Então, eu pensei que dar o nome do meu pai para a maior montanha que escalamos foi como um presente para ele. Mesmo tendo passado por esse trágico acidente, ter perdido a mãe e a irmã, ele decidiu que, ao invés de se lamentar e se fechar para o mundo, ele iria se divertir. Por que não festejar o fato de ter sobrevivido àquilo? E eu acho que ele quis aproveitar ao máximo tudo e pensou:
Eu vou tirar vantagem dessa vida e fazer tudo o que eu amo, ao invés de não fazer nada. E com os carros, eu encontrei uma garota linda, casei com ela. Estamos juntos há mais de 30 anos, então agradeço a Deus pelo dia em que decidi ser piloto de corrida. Há 2 anos, todos nós fomos ao local do acidente. Foi uma experiência incrível. E eu acho que, de certa forma, foi uma maneira dele mostrar para as filhas onde elas nasceram. Porque se ele tivesse desistido, se não tivesse feito o que fez, elas nunca teriam nascido. Então, foi uma maneira de mostrar para elas o início de suas vidas. No fim das contas, minha vida tem sido fantástica. Eu tenho uma família maravilhosa e eu faço o que eu amo, que é apreciar o fato incrível de estar vivo, todo dia, a cada respiração. Nós voltamos para o Chile com o Roberto e o Gustavo e nossas famílias. E estávamos dirigindo nessas estradas de terra subindo as montanhas e, de repente, nós vimos um homem montado num cavalo descendo a montanha do lado de uma estradinha. Nós passamos por ele e era o Sérgio. Nós o reconhecemos. Então nós paramos os carros e Roberto e eu corremos atrás dele. E eu disse: "Ei, senhor, por favor, pare." E falamos: "Estamos perdidos, pode nos ajudar? Pode nos dizer para onde devemos ir?" E ele nos olhou e começou a chorar. Eu tenho aquela fotografia de nós três, 35 anos depois do acidente. Nós nos lembramos dele e sempre que podemos o visitamos. Senhoras e senhores, por favor, recebam o Sr. Nando. Às vezes é muito difícil falar sobre si mesmo. Mas é bom saber que talvez você possa contribuir com alguma coisa. Não sei se eu tenho uma mensagem, mas eu posso falar sobre o que eu senti, o que aprendi e o que a vida me trouxe. É difícil às vezes, sabe? A vida é mais simples do que parece. Para mim, o amor é a coisa mais importante do mundo. O amor por nossas famílias nos mantém vivos. Em 2008, com 90 anos de idade. Todos os 16 sobreviventes continuam vivos até hoje. Eles se reúnem todos os anos no aniversário do salvamento. Eu gostaria de homenagear todas as pessoas que estavam naquele avião. Porque ao invés de mim, o Marcelo poderia estar aqui. Guido, Arturo, Alex, Gaston. Por que eu estou aqui e eles não? É uma daquelas perguntas que nunca teremos a resposta. Parece bobo. Mas eu queria que estivessem aqui, que nunca tivéssemos embarcado naquele avião, sabe? Eu mando para eles o maior e mais carinhoso abraço que eu poderia dar. E onde quer que estejam, sempre estarão em meu coração. Dedicado às 29 vítimas e 16 sobreviventes do voo uruguaio 571.